Olá, que bom que você está acompanhando a nossa série Revista da Tarde com Clarice Fogaça nessa semana. Nós estamos aqui com uma convidada bem especial, é a Margarete Grossil. Ela, que é uma grande empresária, e ela veio aqui para contar um pouco da sua história, a sua trajetória de vida, transição de carreira. Já contou para nós um testemunho maravilhoso no primeiro episódio. Se você perdeu, não conseguiu assistir pela televisão, você pode assistir através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Não perde nenhum episódio, porque você vai ser inspirado, viu? E hoje nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Meg, você já me emocionou aqui, já no primeiro episódio, trazendo um testemunho belíssimo. Eu amo, sempre digo aqui para todo mundo que vem, eu amo testemunhos. O testemunho edifica a nossa vida. Ele nos ajuda a enxergar, né, que vale a pena ter fé. E você nos contou um pouco, né, que você trabalhou por anos em um setor onde dependia de muitas pessoas, dependia de terceiros, e essa experiência te impactou e te levou a buscar uma nova profissão, certo? E isso nos leva a pensar que no Brasil há um problema sério com isso, infelizmente, de pessoas não comprometidas, tá? Um dos maiores desafios no empreendedorismo, inclusive, é isso, porque os prestadores de serviço, eu não estou falando todos, é lógico, eu não estou generalizando, mas, infelizmente, segundo o Sebrae, o índice é de 60%, tá, dos empresários que relatam dificuldades com fornecedores e prazos. Mas você levantou aqui para nós uma questão muito interessante, a questão de valores e de princípios. Fale um pouco mais sobre isso, desse cenário. Então, a parte para nós que somos cristãos, a parte que a pessoa faz mentiras, a parte que a pessoa inventa histórias para um atraso, isso nos machuca muito, né? Isso não condiz com a nossa fé, com a nossa realidade. E, como eu disse anteriormente, isso me deixou doente. E por isso que eu não realmente decidi abandonar essa profissão. Porque, infelizmente, não são todos, né? Como você mesma disse. Mesmo daquela época, existem pessoas que eu conheço até hoje, porque dentro da minha profissão atual, eu consigo hoje ainda arrumar uma casa para deixá-la atrativa para venda. Então eu ainda tenho os profissionais que eram profissionais de qualidade e que eu posso indicar sem ganhar nem um centavo sobre isso. Então isso eu faço com amor mesmo, para deixar a casa bonita, para poder vender a casa e ajudar. Porque para mim, em primeiro lugar, a satisfação do cliente, é o sonho do cliente, ou em vender a casa, ou em comprar, adquirir um novo lar, né? Então isso é muito importante, e os honorários eu sempre falo que é consequência de um bom trabalho. Então eu nunca penso no meu ganho financeiro, eu penso no cliente, de deixar tudo bonito. Então eu tenho ainda pessoas que eu conheço e que são pessoas de valor e que tem preço justo, que arruma a casa, que faz um paisagismo. Eu mesma mudo móveis de lugar, eu arrumo, porque como eu tenho esse conhecimento em decoração, isso me ajuda muito. Sim. Hoje na minha profissão. Sim, você tem todo esse know-how, né? E você traz para agregar hoje nessa nova profissão sua, e é interessante porque quem é bom permanece, não é mesmo? Digamos assim, aquela parte da equipe que era boa permaneceu contigo, certo? Porque elas vieram agregar, né, com os seus valores, né? Tem os mesmos valores, tem comprometimento, então isso é maravilhoso. E quem não é bom, realmente, o próprio mercado, né, vai deixando de lado, e essas pessoas acabam daí perdendo muitos clientes. Como vale a pena, né, a honestidade, fazer a coisa certa, e para Deus a gente tem que fazer com excelência mesmo, porque quando a gente faz para o outro, não importa se é um serviço que você está ganhando por isso, ou se é um trabalho voluntário. Eu gosto de pensar que não importa o tipo de trabalho que você faça, mas precisamos fazer com excelência, porque é uma grande oportunidade que Deus está dando para todos nós, para desenvolver alguma coisa aqui nesse mundo, não é mesmo? Para fazer algo, para produzir, para
fazer alguma coisa boa realmente, né? Algo relevante. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer bem feito o que nos propomos a fazer. E isso é muito interessante. Mas essa jornada sua, ela é muito incrível, porque daí você não se conformou. Não se conformou com o que era incorreto e foi em busca de algo que você pudesse fazer melhor, com pessoas comprometidas junto com você. E foi aí então que você decidiu trabalhar no ramo imobiliário. 5 anos orando. 5 anos orando e pedindo a direção a Deus. Eu não sabia que eu ia para o ramo imobiliário. Eu conversava com Deus que eu gostava muito da minha profissão, que eu agradecia por isso, porque eu gosto do belo, de deixar a casa bonita, de deixar a pessoa feliz. Eu gosto disso, do paisagismo, de mexer com flores, eu gosto. E então, mas eu queria algo que dependesse de mim, que eu não dependesse dos outros. 5 anos orando, dobrando os joelhos, conversando à noite, né? Passava noites conversando com Deus, noites conversando com Jesus. E até que chegou um vizinho e chegou para mim e me convidou no mercado imobiliário. Quando ele me convidou, eu senti assim, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu sabia que tinha que fazer o curso do Cresce, que eu tinha que estudar de novo, né? Então eu sabia que era um desafio para mim. Mas fui lá e perguntei: é isso, Senhor? O Senhor falou: é isso. Chegou a tua hora, é isso? Pode largar, pode sair da loja da tua mãe. Quando eu saí da loja da minha mãe, eu saí quase, eu não tinha nada assim de recurso financeiro. Meu filho, então, chegou para mim e falou: mãe, vá, eu acredito em você e eu banco você se for necessário. Eu banco você. Que lindo Meu isso, filho hein? falou isso para mim: você não se preocupe, eu banco você e vá nos seus sonhos, porque eu sei, eu conheço você e eu conheço teu Deus, quem é Deus para você, quem é, eu conheço, pode ir. E foi o único que assim me deu o incentivo. Todo mundo achou que eu estava louca. Porque é uma profissão que não tem salário fixo, é uma profissão autônoma, é uma profissão que eu fui com cara e coragem e fé em Deus. E fui. Que coisa linda ali, você uniu a sua fé com a fé do seu filho, e a oração é uma coisa impressionante. Eu sempre digo que orar é a melhor coisa do mundo. Né? Deus ouve a nossa oração, Ele ouve. Totalmente. Muitas vezes, Margarete, a gente acha que não, né? Muitas vezes a gente está orando por uma causa e parece que a gente não tem a resposta, mas é que Deus, Ele não dorme. Enquanto a gente está ali orando, Deus está ouvindo a nossa oração e Ele sabe o que está dentro do nosso coração também. Isso que é incrível, não é mesmo? Ele conhecia o sentimento que você carregava ali, Ele já sabia, né, que você queria algo que você pudesse desenvolver. Com honestidade. Com honestidade, né, e o sonho de crescer, desenvolver, cuidar da sua família. Então, Deus é tremendo, Ele ouve a nossa oração e Ele faz. Eu sou uma pessoa que acredita em milagres, sabe? Tem momentos que a gente fraqueja, né? Tem momentos que a gente fraqueja e pensa: será que vai acontecer? Mas aí volta de novo, porque quando a gente conhece realmente ao Senhor, volta de novo aquela chama, né? Aquela fé maravilhosa que diz: não, vai dar certo, porque meu Deus é poderoso. Porque se Ele já fez milagres no passado, Ele vai continuar fazendo agora. E faz muitos. Eternamente, não é mesmo? Eternamente. E Ele continua fazendo milagres na sua vida, não é mesmo? Eu sou um milagre desde o meu nascimento. Tanta coisa aqui. Amém, tanto testemunho, não tem como, né? Amém. Você sabe que a maioria fala assim: a espiritualidade, né, é um fator determinante na resiliência emocional. Mas eu digo, Deus é tudo na nossa vida. Eu gosto de dizer assim: Deus é tudo. A partir do momento que a gente busca Ele em primeiro lugar, as coisas vão acontecendo. Isso não tem como negar, não é mesmo? Mas então você entra no mercado imobiliário, nós estamos fazendo um passeio aqui pela sua história. e eu queria te perguntar o seguinte: mas em algum momento, mesmo com toda aquela fé, surgiu um medinho, um medo, ele
às vezes ele aparece, né? Porque é algo novo. O novo causa medo. Como é que foi isso? Surgiu porque eu não conhecia, eu não sabia. Eu pensei, nessa altura da vida, estudar de novo, né? Mas aí vinha para mim, se os outros são capazes, se os outros conseguem, eu também consigo, né? O que você tem dentro do teu coração é Deus que coloca ali a tua fé, a tua esperança. Então não pode fraquejar. Deus me mostrou que era. Por que eu ia fraquejar? Mas eu senti medo porque eu sou humana. Eu senti porque era um desafio, era uma coisa nova para mim. E naquele momento que eu conversei com Deus, eu senti, é isso, eu vou. E fui, e demorei 9 meses para fazer a primeira venda. 9 meses? Quase fraquejei, porque nesse meio tempo eu já não tinha mais nem a loja. Porque eu saí e me dediquei, estudei. Eu ficava à noite estudando, durante o dia colocando em prática o que eu estudava, e 9 meses para fazer a primeira venda. E quando eu fiz, não parei mais. Uau, que coisa linda, que coisa linda. 9 meses, o tempo de uma gestação, digamos assim. Foi 9 meses. Muito legal. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Eu me dediquei muito ali no estudo, e eu colocava em prática durante o dia o que eles ensinavam e à noite eu estudava. Mas nessa época eu lembro de receber algumas críticas porque as minhas roupas eram roupas muito simples e o meu carro era um carro simples, era um Uno de 2 portas, e eu queria entrar nos condomínios que tinha próximo à imobiliária, que eram os condomínios de luxo. E eles não acreditavam que eu ia conseguir, mas eu pensava, não é a roupa, não é o carro, é Deus, né, que me coloca lá dentro. E ninguém da imobiliária tinha conseguido entrar dentro de um condomínio, e nessa época até aconteceu uma coisa muito, muito incrível, porque foi bem na época da pandemia, e a minha mãe tinha acabado de fechar a loja. Logo depois que eu saí, a minha mãe fechou a loja, porque era a época da pandemia, ele já com idade, e minha mãe ficou meio deprimida. E eu fui, a minha mãe sabe costurar, e eu fui no Boqueirão e comprei malha. E na época estava faltando máscara e luva nas farmácias para a pandemia, já não tinha nem, né? Então o que eu falei, mãe, você consegue fazer aquela máscara 3D? Ela, consigo, ela fez 280 máscaras. E eu tinha entrado nesse grupo ali da rua, onde tinha esse condomínio, e eu coloquei no grupo que... minha mãe tinha saído, tinha fechado a loja, ela estava deprimida, ela tinha feito máscara e eu estava doando máscaras. Aí todo mundo lá, eu quero 5, eu quero 4, eu quero 3. E uma de dentro do condomínio falou, eu também quero. Uau, eu pensei, já fez a conexão. Entrei no condomínio. Que incrível. E é ali que eu fui conversando com as pessoas, falando sobre o meu trabalho, captei as casas com exclusividade. E 9 meses que eu demorei para fazer a primeira venda. Mas era para ser naquele tempo, né? Imagina a sua alegria, né? Quando você fez a primeira venda, e ainda num condomínio de luxo, e você foi com medo mesmo. Você foi e fez acontecer. Foi na fé. É que eu sempre trabalhei como autônoma dentro da decoração. Então ali eu também tinha mais ou menos já o jeito de conversar com as pessoas e fazer o meu papel de Muito bom, muito bom. Eu estou amando essa história aqui com a Margarete. Margarete, obrigada por hoje. Nós vamos encerrando por aqui, que o nosso tempo já encerrou, mas é claro que nós vamos continuar durante a semana com a nossa série, tá bom? Obrigada por hoje. Eu que agradeço, obrigada. Que bom que você esteve conosco em mais esse episódio aqui da série Revista da Tarde. Estamos aqui ouvindo uma história incrível de superação, de fé, com muitos testemunhos aqui com a Margarete, ela que é uma grande empresária no ramo imobiliário. E ela está contando aqui um pouco da sua trajetória. Se você perdeu aí os nossos primeiros episódios, acompanhe no canal do YouTube Rede Super Curitiba. Eu espero você no próximo episódio. Um abraço carinhoso. Quero apresentar para vocês a imobiliária Blue World, um novo conceito de imobiliária em Curitiba.
Um espaço preparado para receber o nosso cliente com acolhimento, segurança e com todo o carinho que cada um merece. Venha tomar um café conosco e desfrute do melhor que podemos te oferecer. Olá, eu sou Márcia Pimentel, consultora de beleza e quero convidar você a vir empreender comigo no mundo da beleza. Entre em contato comigo pelo meu @MárciaPimentelMK ou através do meu WhatsApp 84473713. Tênis, onde a saúde e o bem-estar se encontram com a diversão e a amizade. A cada ponto conquistado, você se aproxima mais da saúde e do bem-estar. E tudo isso está apenas a uma raquete de distância. Pegue-a e comece a jogar. Matricule-se já. WhatsApp 41 98751 8619. Bem-vindo à Wisdom Brechó. O brechó seletivo que une estilo, qualidade e sustentabilidade. Aqui você encontra roupas e acessórios exclusivos, escolhidos com carinho para você. Quer renovar o seu guarda-roupa com peças incríveis? Chama no WhatsApp